Oi, tudo bem? Sou Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita luz, muita paz e que a possibilidade do amor possa estar viva em seu viver. Vamos que vamos, pois a vida nos convida a caminhar. Hoje a temática dentro da história geral é os direitos humanos e a Revolução Francesa. O objetivo é analisar a origem dos direitos humanos dentro do contexto da publicação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Numa visão geral, a Revolução Francesa é um conjunto de conflitos revolucionários que colocaram fim ao antigo regime na França. Ela é chamada no interior da história como uma revolução liberal burguesa que vai derrubar a monarquia absoluta e inaugurar a monarquia constitucional. Com isso, limitou os poderes centralizados do executivo e promoveu a ascensão da chamada burguesia ao trono político. Para Robespierre, a Revolução Francesa, além de marcar, de selar uma nova ordem intercontinental, vai proclamar a liberdade, a igualdade e a soberania popular com a declaração do atestado de óbito do antigo regime, destruído pela Revolução. Nesse sentido, acredita-se que os direitos humanos é uma invenção peculiar da Revolução. Não se encontra este discurso nem na Antiguidade Clássica e nem muito menos na civilização cristã durante o feudalismo. De onde vem essa noção que hoje nos convida a pensar? Quem a inventou? Segundo os estudiosos, os especialistas, foi durante a Revolução, ou seja, no período revolucionário, na França, que nasceu o direito do homem e do cidadão, que se confunde atualmente com os direitos humanos, com matriz e inspiração no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Conforme Caldeira, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão iniciou com a seguinte expressão: os representantes do povo francês em Assembleia Nacional, vendo que a ignorância, o esquecimento em relação aos direitos do homem é uma falha que leva à desgraça pública e à corrupção do governo. Então resolve expor, numa declaração solene, os direitos naturais e os direitos sagrados do homem. Desse modo nasceu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, muito amada entre os liberais e muito odiada entre os conservadores. Entre os princípios básicos da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, podemos citar: no artigo 1º, a declaração diz: os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. No artigo 2º, se fundamenta a busca pelo objetivo de associação política, da conservação dos direitos naturais, tais como a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Na história, se pode relacionar o artigo 3º com o artigo 6º, pois a leitura permite afirmar que a declaração leva a entender que o princípio de toda a soberania reside essencialmente na nação. Isto é aplicado em relação à elaboração de leis, sendo que o povo deve participar pessoalmente ou através dos seus representantes legais. Porém, o povo deve ser o centro, toda a centralidade deve estar vinculada à ação peculiar do homem, ou seja, o povo deve estar no centro de todo o conjunto legal.
ou seja, das leis dentro da Constituição Nacional. De acordo com Bobbio, com relação aos direitos naturais do homem, somente a liberdade é definida no artigo 4º, quando narra que o homem pode fazer tudo desde que não prejudique o outro e que não seja proibido em lei. Ou seja, ele pode fazer tudo desde que não prejudique o próximo. Por outro lado, desde que esteja amparado pela legalidade. Ainda com relação à relação da liberdade, o artigo 11 se refere à liberdade de opinião e de empresa, afirmando que a livre comunicação de pensamento e opinião é um direito dos mais preciosos do homem. Portanto, todo homem deve poder falar, dar a sua opinião, escrever, imprimir livremente, salvo em caso de abuso dessa liberdade. A nossa liberdade, segundo a matriz dos direitos humanos, está vinculado ao próximo. Conforme Hobsbawm, ao todo a declaração nascida no interior, na órbita da Revolução Francesa, apresenta 17 artigos sobre os direitos do homem e do cidadão, ou seja, os direitos humanos. Assim, para terminar, é bom citar o artigo 7º, que narra sobre o direito de resistência que o ser humano deve apresentar, e também do direito à propriedade, que aparece no artigo 17, afirmando que é um direito inviolável e sagrado e que ninguém pode ser privado dele, a menos que seja de utilidade pública, legalmente constatada e sob a condição justa e prévia de indenização. Desse modo, a Revolução Francesa, enquanto fato histórico, causou profundas transformações na França, e não somente na França, por todo o mundo, vai derrubar o antigo regime, vai elevar a burguesia ao trono político, vai estabelecer a monarquia parlamentar, vai criar uma nova ordem baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade, de onde nasceu o que nós conhecemos hoje como direitos humanos, que tem a sua origem nos direitos do homem e do cidadão que aflorou no contexto da Revolução Francesa. Enfim, para concluir, se pergunta quais as críticas atribuídas à declaração que deu origem aos direitos humanos. Segundo Norberto Bobbio, a declaração, desde o início, ela vem sendo submetida às duas críticas bastante recorrentes e opostas. Primeiro, ela é acusada de abstrata pelos reacionários e conservadores e de excessiva ligação com os interesses da burguesia. Essa acusação é feita por Marx e pelas esquerdas. Enfim, a literatura conservadora afirma que a Revolução Francesa, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, serviu para acobertar a sangrenta perseguição aos católicos durante a Revolução. Já os democráticos e os liberais afirmam que os direitos do homem e do cidadão legaram os direitos universais que protegem o indivíduo e o grupo contra a ação que possa interferir em sua liberdade e em sua dignidade. Desse modo, podemos concluir que os direitos humanos é um tema polêmico, é um tema que precisa ser estudado, precisa ser organizado e, de um modo geral, nós vamos ter a contradição, ou seja, os que dependem e os que não aceitam os direitos humanos. É isso aí, meu muito obrigado, dê um joinha, estamos abertos para algumas perguntas, pode ser feita.